Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje eu vou falar sobre o Alasca. Sabe o que significa Alasca? Grande terra. Alasca é um dos 50 estados norte-americanos, desde 1959. Até nesse ano, os Estados Unidos tinham 48 estados, mas nesse ano, 1959, foram admitidos mais dois. O Alasca, que é o maior em extensão territorial, cuja capital é Juneau. E o Havaí também, nesse ano mesmo, 1959, foi admitido. Se localiza no arquipélago do Oceano Pacífico. Pode ser considerado o estado norte-americano mais isolado do país. Sua capital é Honolulu. Agora, o Alasca é conhecido como a última fronteira selvagem, por ser fria, grande e ter realmente uma natureza muito selvagem. O Alasca é banhado pelo Oceano Ártico e Pacífico, tendo várias ilhas em torno. O Alasca é tão grande que se ele se tornasse independente, seria o 17º país em extensão, acredita? Mas depois vou falar do Alasca, voltarei a falar do Alasca. Agora eu vou falar do Estreito de Bering, que está entre o Alasca e a Sibéria na Rússia, entre o continente americano e o continente asiático, tá? O Estreito de Bering recebeu esse nome em homenagem ao explorador dinamarquês Vitus Bering, que atravessou esse estreito em 1728. Então recebeu o nome dele, Bering. Esse Estreito de Bering tem cerca de 85 quilômetros de comprimento e a profundidade vai entre 30 e 50 metros. Então, como eu disse, fica entre a Rússia e o Alasca, tá? Bom, no meio do estreito de Bering, entre a Rússia e o Alasca, há duas ilhas, que são chamadas Diomedes. A Diomedes menor e a Diomedes maior. Duas ilhas. A menor é a norte-americana, pertence aos Estados Unidos. E tem o nome de Inupiaq. E tem pouco mais de 7 quilômetros quadrados. É bem pequena. E moram lá 118 pessoas. É o porto mais a oeste dos Estados Unidos. Agora, a maior Diomedes é russa. Tem o nome de Ratmanov. Tem 29 quilômetros quadrados e é desabitada. Então, essas duas Diomedes estão no Estreito de Bering. Por que receberam o nome de Ilhas Diomedes? Diomedes menor, Diomedes maior. Foi dado também pelo explorador Vitus Bering, porque ele descobriu essas ilhas no dia 16 de agosto de 1728, o mesmo ano que ele passou no Estreito. E por que ele deu o nome, então, de Ilhas Diomedes? Porque nesse dia era celebrado o dia de São Diomedes de Tarso. Quem era o santo São Diomedes de Tarso? Era um mártir, um santo mártir, né, que era venerado pela Igreja Ortodoxa Russa. Ele morreu entre 298 d.C. e 311 d.C. Foi entre esse período. Esse São Diomedes de Tarso nasceu em Tarso, era médico e evangelizador. Há uma lenda que diz que quando sua cabeça foi decapitada, ela foi levada ao imperador Diocleciano, em Niceia, na Turquia. E quando lá chegou, quando apresentaram a cabeça de São Diomedes, diz que todos os presentes ficaram cegos. E somente depois que seu corpo foi entregue aos familiares para realizar as devidas orações, é que a visão dessas pessoas que viram a cabeça decapitada foi recuperada. Isso é uma lenda, né, que está na história de São Diomedes de Tarso. Mas voltando ao Estreito de Bering, os indígenas americanos ou ameríndios eram os habitantes da América antes da chegada dos europeus, os ameríndios, tá? Seus ancestrais, acredita-se que vieram da Ásia e chegaram à América
há aproximadamente 20 mil anos, atravessando o Estreito de Bering, que liga o Pacífico ao Ártico, entre a Rússia e o Alasca. Devem ter vindo, acredita-se, na última era do gelo, na última era glacial. Quando ocorre, o que é era do gelo, era glacial? É quando ocorrem baixíssimas temperaturas. E por tão baixas temperaturas, formam-se extensos mantos de gelo. Então a área do estreito transformou-se numa ponte natural de gelo entre a Ásia e as Américas. Ainda sobre as eras do gelo, tá? Durante vários milhares de anos, ocorreram várias eras do gelo ou eras glaciais. A última era do gelo teria começado há cerca de 110 mil anos e terminaria há 15 mil anos atrás. Segundo especialistas, a quantidade de gases de efeito estufa emitidos atualmente poderá atrasar o próximo período glacial em até 50 mil anos. Mas vou voltar ao Alasca, que é o assunto da nossa aula. O primeiro assentamento europeu no Alasca, primeiro vieram os ameríndios, o pessoal da Ásia, né, que eram os índios, os ameríndios. Mas agora quero saber o primeiro assentamento do Alasca. O primeiro assentamento ocorreu em 1784 por um russo chamado Grigory Shelyakhov. E nas décadas seguintes, o controle russo na região estava consolidado. Quer dizer, começou o primeiro assentamento, depois foi consolidado o controle russo na região de hoje, o Alasca. Mas houve uma guerra chamada Guerra da Crimeia, que ocorreu entre 1853 e 1856. O que foi essa Guerra da Crimeia? Foi um conflito que envolveu vários países europeus contrários ao expansionismo russo. Então, todos os países europeus se juntaram contra a Rússia, porque ela está querendo se expandir. Então, nesse conflito que teve que enfrentar, a Rússia ficou debilitada de suas finanças. Então, eles resolveram vender o Alasca, porque eles estavam com as finanças arrebentadas por causa da Guerra da Crimeia, os russos. Então, os Estados Unidos compram o Alasca da Rússia por 7,2 milhões de dólares. E houve muitas críticas do povo, dos políticos, né, a essa compra. A maioria da população achava que era uma região imprestável, coberta de gelo, que só servia para a morada dos ursos. Todo mundo achou que foi um dinheiro jogado fora, que não dava nada. Olha só, mais tarde, com a descoberta de recursos naturais, principalmente ouro, acabou atraindo milhares de pessoas à região. Isso vai ocorrer em 1880 até 1890, quando houve a corrida do ouro. A população quase dobrou, mas chegou no século XX, acabou. Essas reservas de ouro acabaram, tá? Bom, por mais de uma década, o governo norte-americano pouco se importou com o Alasca, sabe? Pouco se importou, logo que comprou, pouco se importou. E durante 17 anos, nem governo próprio tinha. Então, quer dizer, houve a corrida do ouro e agora existe, depois eu vou falar de novo sobre o Alasca, agora existe o petróleo que é explorado lá, tá? Bom, mas agora eu vou falar de um grande terremoto que existiu, que aconteceu lá no Alasca em 1964. 9,2 da escala de Richter. O segundo mais forte registrado na história. O segundo terremoto mais forte registrado. O primeiro foi no Chile em 1960, 4 anos antes, tá? Houve um grande terremoto em 1964 no Alasca, junto com o tsunami,
e morreram 131 pessoas e os prejuízos para os Estados Unidos foram de 300 milhões de dólares. Um terremoto que durou só 4 minutos e 38 segundos, tá? Mas isso foi em 1964. Eu falei que depois iam descobrir o petróleo, né? O petróleo vai ser descoberto 4 anos depois do terremoto, 1968. É descoberta uma grande reserva de petróleo no norte do Alasca. Então a economia, a partir de 1968, prosperou, tá? E fizeram um grande oleoduto que saiu, a construção acabou só em 1977. Aí a população, a partir daí, tem crescido muito. Em 1988, 20 anos depois que foi descoberta a reserva de petróleo, o inglês passou a ser idioma oficial do Alasca, tá? Então, o que é que o Alasca oferece? Petróleo e outros recursos naturais, tá? Agora, só para terminar sobre a economia do Alasca, agora em 2023, o presidente Biden aprovou um projeto polêmico. Ele quer a extração do petróleo, aumentar a extração do petróleo para gerar 600 milhões de barris. Mas está havendo uma grande mobilização, uma massiva mobilização de ambientalistas, porque dizem que vai mexer com o meio ambiente, tá? Eu falei para vocês que o Alasca é o maior estado norte-americano. Se o Alasca ficasse independente, ele seria o 17º país maior do mundo, se o Alasca se separasse dos Estados Unidos. Os maiores países dos Estados Unidos, quer dizer, eu agora vou largar o Alasca e vou falar um pouquinho do tamanho dos países, porque realmente o Alasca é enorme. Olha só, primeiro país em tamanho, a Rússia. A Rússia, vocês sabem, que está nos 2 continentes, asiático e europeu, sendo que no europeu tem mais gente e o asiático é maior em tamanho. O segundo em tamanho é o Canadá. O terceiro é os Estados Unidos, porque tem o Alasca. O quarto é a China. O quinto é o Brasil e o sexto é a Austrália. E o menor país é o Vaticano, 0,44 quilômetros quadrados. Lá vivem no Vaticano cerca de 1.000 pessoas. E esse menor estado, menor país, vamos dizer assim, estado, né, que é pequenininho, foi criado em 1929 pelo Tratado de Latrão entre Mussolini e o Papa Pio XI. Tá. Mas por que esse foi criado só em 1929? Vou relembrar vocês. Em 1861 houve a unificação italiana, lembram? Só que Roma foi só anexada em 1870. A igreja, né, tinha muitas terras que herdaram desde o período medieval, tá? E após a unificação italiana, a igreja perdeu muitas das suas terras, porque houve a unificação. Então, o Papa da época, quando Roma foi anexada em 1870, ele não reconheceu a unificação italiana e disse que ele era um prisioneiro, Papa Pio IX. Então surgiu a chamada questão romana. O Vaticano estava como dizia que eles eram prisioneiros, que eles não aceitavam a unificação, porque perderam muitas terras que eram deles, tá? Bom, essa questão romana só vai terminar, então, em 1929, quando é assinado o Tratado de Latrão. E aí surge o Vaticano, como eu falei, 0,44 quilômetros quadrados, 1.000 pessoas, são umas ruas, tá? Por que Latrão, Tratado de Latrão? Porque a Basílica de Latrão é a sé oficial do Papa. E vou terminar por aí. Então não esqueçam, o maior país é a Rússia, o menor é o Vaticano. Tchau!